já demos bom dia para a maioria, né? Até porque nós dormimos na casa do irmão Amarildo aqui, logo cedo estávamos juntos, né? Tivemos esse privilégio aqui, família do irmão Daniel. Desde ontem, finalzinho da tarde, a gente tem desfrutado da companhia uns dos outros aqui. Os jovens resolveram fazer sua atividade e nós, os não tão jovens, também, né? Alguns. Nada de oficial, só manter um pouquinho de tempo juntos. Né? Mas vamos dar sequência aqui no nosso estudo, essa manhã. A série de estudos que nós estamos fazendo sobre o compromisso de cooperação. Então, eu não vou reler o termo compromisso hoje, eu vou ler só o comentário bíblico, né, que a gente vem estudando. Então, agora, onde a gente embasa esse compromisso. Nós já vimos uma parte dele. Ele diz, ao promover o progresso da igreja, cada membro deverá exaltar a igreja e não falar mal dela, nem dos membros, diante dos incrédulos, como também deixar de espalhar no meio dos irmãos o espírito de crítica e desânimo. Então, nós vemos aqui o quanto o Senhor abomina aquele que semeia contenda, discórdia, né? E nós mesmos difamarmos a igreja. Cada membro da igreja deve ser um agente cooperador, né? Daqueles que contribuem para o progresso material e, aqui especificamente, espiritual da igreja. Amém? Então, é sempre uma coisa que a gente deve lembrar e pôr uma guarda na nossa boca antes de falar qualquer coisa, né? Talvez uma crítica, talvez uma coisa que vai semear desânimo nos irmãos. Então a gente precisa tomar cuidado mesmo com o que fala, se nós queremos ver o bem da igreja, claro. Ele segue aqui dizendo também, na segunda parte, cada membro deverá colocar a igreja acima de todos os interesses pessoais, em primeiro plano da sua vida. Na verdade, por que colocar a igreja em primeiro lugar? Na verdade, nós temos que colocar Cristo, né? Colocar Deus em primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus. E a igreja, sendo uma igreja de Jesus Cristo, ela está envolvida nisso e ela tem que ser prioridade na nossa vida. Aqui o autor coloca, naquele sentido, um alerta para aqueles que têm igreja como um passeio ou como uma opção. Se der, eu estou dividido aqui entre uma coisa e a igreja. Bom, às vezes eu opto pela igreja, outras vezes por essa outra coisa. Nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. A partir do momento que nós temos Cristo, é natural que a gente tenha o desejo de servir e de louvar. Um dos frutos que a gente vê é isso. E é lógico que volta e meia vem, né, o desânimo, a fraqueza da carne, mas nós temos que lutar contra isso, conscientes de que nós assumimos um compromisso. Existe, de certa forma, um compromisso lateral, né, que nós firmamos com os nossos irmãos. A partir do momento que eu quis fazer parte dessa igreja, eu assumi um compromisso. Eu quero ser um cooperador de vocês todos. Então, essa verdade prevalece para cada um de nós. Eu creio que isso esteja claro na mente de cada irmão, né? Também, esse compromisso se torna ainda mais sério porque é um compromisso que nós firmamos diante de Deus. De servir a Ele, de honrar a Igreja de Jesus Cristo, de promover o reino de Deus através dela. Então,
um compromisso sério na nossa vida. Nós vamos, então, dar continuidade hoje em 2 tópicos que dizem respeito diretamente a isso, a esse compromisso. Tá? Porque ele diz assim, na sequência, colocando a igreja acima dos interesses pessoais, em primeiro plano na sua vida, se esforçando para assistir, participar de todos os cultos da igreja. É importante a gente ter empenho em participar de todos os cultos da igreja. Por quê? Nós, com isso, valorizamos a igreja, nós, com isso, tiramos o melhor proveito. Eu não vou nem dizer o máximo, porque o máximo de proveito seria difícil, a gente precisaria ter, assim, muita concentração, muita dedicação. Mas, assim, sendo assíduos aos cultos da igreja, nós tiramos um proveito muito melhor. Por exemplo, nós estamos estudando esse assunto aqui. Dá para observar que ele é sequencial, né? Nós falamos na semana passada de valorizar a igreja. Hoje nós vamos ver um meio pelo qual nós valorizamos a igreja. Mas se um membro qualquer pegou a parte do estudo semana passada e não pega a de hoje, ele vai perder grande parte do conteúdo. Ou vice-versa, né? Se ele não assistiu semana passada, talvez ele chegue aqui meio boiando. Talvez ele consiga pegar o fio da meada. Por isso, às vezes, a gente capricha naqueles resumos, que nem sempre são resumos, né? Do estudo anterior. Às vezes a gente vai fazer uma recapitulação do que foi estudado na semana passada. E tanta coisa vem à mente que a gente acaba estudando de novo a mesma coisa, só colocando novos assuntos. Mas a gente faz isso muitas vezes para avivar a memória dos irmãos que estavam na outra semana, mas aí bastaria ser breve, né? Mas por essa nossa preocupação, às vezes, com o irmão que não estava, a gente acaba se alongando um pouquinho mais. É lógico que isso até prejudica o andamento das coisas na igreja, não é verdade? Porque a gente poderia andar mais rápido, evoluir com os estudos, né? Ter mais alimento, mais variedade de alimento, em vez de ficar malhando muito tempo sobre um mesmo assunto. A frequência aos cultos exortada, né? Existe uma exortação bíblica a respeito disso, bem clara mesmo, lá em Hebreus 10. Eu sei que a maioria dos irmãos deve conhecer, mas vamos lá. Nós não devemos desprezar isso que eu já sei. Hebreus 10, 25. Aliás, eu gosto de ler desde o versículo 24. Diz assim: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, ou seja, nossa congregação comum, nossa igreja local. É disso que ele está falando. Como é costume de alguns. Antes, admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, veja bem, hoje nós estamos muito mais próximos daquele dia a que ele se refere do que quando ele escreveu essa carta, não é verdade? Então, isso torna a questão ainda mais urgente e mais importante ainda. Se já era importante na época, e se já existiam crentes, como ele diz aqui, que tinham esse mau costume de negligenciar os cultos, se afastar, não estar constantemente em comunhão,
próximo, participante dos cultos da igreja, hoje, ainda mais, irmãos. Nós vivemos aquele tempo, né, de uma coisa que eu sempre combato, o movimento dos desigrejados, que é modinha agora, gente que não quer compromisso com igreja nenhuma, e eles só tomam por base essas falsas igrejas. Mas a referência que eles fazem à igreja absolutamente não são pertinentes a uma igreja bíblica, uma igreja fiel à palavra de Deus, conforme o Novo Testamento. E não é por arrogância, mas nós temos consciência de que nós somos desse tipo. Amém? Nós não somos uma igreja da modinha, uma igreja que está interessada em pregar falsos evangelhos ou agregar pessoas a qualquer custo. Nós estamos aqui pregando o evangelho do arrependimento conforme foi ordenado para a igreja, buscando pregar o evangelho, batizar as pessoas que creem e também ensinar, né, estudarmos toda a Bíblia, tudo aquilo que Jesus deixou para nós na sua palavra, para o nosso crescimento espiritual. Mas, infelizmente, tem dentro das próprias igrejas muitos crentes que se deixam levar, volta e meia, por essa ideia de que não é tão importante ele estar na igreja. Irmãos, nós precisamos ter essa consciência. É sumamente importante nós estarmos na igreja. É importante. Verifica esses irmãos que, por conta de trabalho, outros compromissos, acabam perdendo grande parte dos cultos. Veja como eles enfraquecem. É notório. Observa isso. E quando nós falamos isso, não é no sentido de criticar, mas é de constatar aquilo que é ruim para os crentes, né, e de nós providenciarmos que esses irmãos sejam estimulados às coisas corretas, às coisas boas. Então, deixar a nossa congregação é um péssimo costume, segundo o autor de Hebreus. Péssimo. Não devemos fazer isso. Porque se nós nos afastarmos, irmãos, nós não temos como fazer o que diz o versículo 24. Nos considerar uns aos outros para nos estimularmos por as boas obras. Um irmão que não vem na igreja, ou muito pouco vem na igreja, que tempo a gente tem para acompanhar a vida dele, para exortar, para animar ele? Muito pouco, ou quase nada. Aliás, ele acaba não sabendo das coisas que rolam na igreja e a igreja acaba não sabendo o que rola na vida dele. Não é assim? Porque vai havendo um distanciamento. E um distanciamento não é nada saudável, nada bom para a vida da igreja, de seus membros. Isso acaba muitas vezes, quando se prolonga, num esfriamento tão grande daquele crente que acaba gerando muitas vezes a saída dele da igreja, seja por disciplina, por abandono, por pecado, ou, né, abandono, digo assim, por iniciativa dele mesmo, ou a ausência dele é tão prolongada e ele fica tão fraquinho que a igreja acaba tendo que desligar ele do seu rol de membros. Então, nós precisamos estar atentos. Isso, vamos dizer assim, é praticamente inevitável que vez ou outra aconteça, irmãos, mas nós temos que evitar isso, dando a devida orientação. E eu gostaria assim que cada membro que ingressa nessa igreja tivesse consciência desse compromisso. Se alguém quiser só visitar a igreja, se a igreja é segundo plano para alguém, então tudo bem, pode nos visitar quando puder. Mas se você quer ser membro, você tem compromisso com a igreja. Tá certo? Uma coisa que eu vejo assim,
Quantas vezes, a gente está com uma dorzinha de cabeça, alguma coisa, não vou na igreja hoje. Aquela mesma dor de cabeça te impede de ir trabalhar? Na maioria das vezes não, irmão. Se a gente vê que tem certos problemas, né, que, não, para trabalhar eu tenho compromisso com o trabalho, não posso faltar, porque eu vou ter prejuízo, né, vai descontar minha falta. Na igreja não desconta, né? Mas o crente, quando age assim, está sendo ignorante de que ele está perdendo sim. Não está sendo descontado o dinheiro dele. Nós não temos salário, né, para servir, mas nós estamos perdendo em bênçãos. E se um crente acha que a falta dele no culto, o que ele perdeu naquele dia, não faz falta para ele, está redondamente enganado ou falta realmente consciência cristã para ele, ou mesmo o Espírito Santo. Em Atos 2, aqui nós lemos num sentido bastante positivo aquela igreja que é para nós, irmãos, o modelo, o padrão, a chamada igreja primitiva, né? Aquela primeira igreja estabelecida ali em Jerusalém, com os apóstolos de Senhor Jesus, que ele deixou ali. Nós vemos ali um fervor, à medida que a igreja progredia, crescia. Então, nós lemos aqui no capítulo 2, versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas coisas aqui também, tá? Mas vejam, o destaque aqui está em perseverar nessas coisas. Na doutrina, na comunhão. Alguns entendem que a comunhão aqui está se referindo à celebração da ceia, mas vamos entender comunhão no sentido geral, genérico dela, que é a convivência entre os crentes, entre os membros. Não tem por que a gente restringir isso a perseverar somente em celebrar a ceia. Aliás, a ceia nós vamos celebrar hoje, né? Ela sempre carrega esse significado, mas não é uma coisa para o dia específico em que é celebrada a ceia. Ela transporta verdades que devem fazer parte do dia a dia da igreja e de cada crente. Mas aí a gente pula para o versículo 44 e lê: E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, olha, outra vez aparece a palavrinha aqui, perseverando, né? E perseverando todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. 47 também. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então a gente vê esse modelo, irmãos, era de crentes que perseveravam. Cada dia eles se reuniam. O templo aqui era o templo lá em Jerusalém. A igreja não tinha templo naquela época. Seu templo próprio, né? Como hoje se usa chamar a casa onde a gente se reúne. A Bíblia, na verdade, não se refere mesmo à casa onde a igreja se reúne como templo. Pelo contrário, a referência é de que nós somos habitação, templo, tabernáculo do Espírito Santo. Cada um de nós, sim. Mas a igreja, que é a reunião desses salvos que trabalham em cooperação, ela independe do prédio onde ela está. Se é próprio, se não é. Nós estamos aqui num salãozinho alugado, já estivemos em outro, né?
quiçá, nosso desejo é, em algum tempo, poder comprar o nosso cantinho, né? Ter o nosso canto próprio, sair do aluguel. Mas, independentemente disso, irmãos, onde quer que nós estejamos, se a gente se reunir na casa de algum irmão, como era feito mais tarde por várias igrejas que foram originadas aqui na igreja de Jerusalém, ou como eles faziam, eles ocupavam um lugar, um espaço no templo de Israel, no templo lá de Jerusalém, e se reuniam ali. Ali nós tínhamos uma igreja de judeus, prosélitos e judeus nativos, né? Prosélitos são pessoas que de outra origem que tinham se convertido ao judaísmo e que mais tarde se converteram ao cristianismo. Muitos deles, a maioria, fruto daquele dia lá do Pentecostes, mediante a pregação de Pedro. Mas o Senhor ia acrescentando à igreja, como diz o último versículo, aqueles que se haviam de salvar, aqueles que deveriam ser salvos, conforme o propósito de Deus. E assim, a igreja permanecia unida. A gente vê, eles se reuniam no templo e também, no versículo 46, diz que partindo o pão em casa. Então, eles tinham uma comunhão durante o culto e fora do culto também. Isso é importante, essa convivência entre os membros da igreja. É mais fácil quando nós somos um grupo pequeno, assim, como nós somos ainda, mas é uma coisa que a gente deve cultivar dentro das limitações que a gente tiver. É lógico que, vamos dizer, a gente um dia ter uma igreja aqui, 200 membros, vamos lá para a casa do Amarildo. Não vai caber, né? Vamos todo mundo comer lá, tomar um café. Não vai caber, a gente vai ter que fazer isso. Mas o que dá a entender aqui é que eles faziam esse intercâmbio entre eles constantes, né? E não restringindo assim a uma panelinha. Mas, irmãos, a convivência da igreja é importante. Irmãos que já passaram um longo período distante da igreja, eu acho que podem testificar de que isso gera neles um esfriamento. Por mais que ele lute para que isso não aconteça, né, tem um esfriamento, ele perde muito conteúdo, por mais que ele se proponha a ler a Bíblia, orar, mas ele vai perdendo muito. Nós precisamos, né, ler a Bíblia em casa, mas os cultos, eles têm um papel diferenciado e que não são cobertos, muitas vezes, pelo nosso estudo particular. Aquilo que nós ouvimos, através do que Deus concedeu a outros irmãos, né? Seja quem for, seja pastor, seja outros membros, coloca para nós coisas que nós não tínhamos sozinhos refletido a respeito daquilo. Então, pensemos nisso, faz parte do nosso compromisso, sermos fiéis na assiduidade aos cultos da nossa igreja. Amém? É um meio de nós contribuirmos para o bem, para a prosperidade dela, e nós fazemos parte dela. Se a igreja cresce, né? Lembra que eu falei no outro estudo? É importante que ninguém fique para trás. Amém? A igreja cresça como um todo. A igreja tem progressos espirituais. Então aí vai cada irmão. É lógico que muitas vezes em graus diferentes, mas é importante que todos cresçam. Quando eu falei, irmãos, por qualquer problema deixar de ir à igreja, eu ia fazer um comentário e não fiz, mas vou fazer agora.
Talvez se fosse pela carne, eu hoje não estaria aqui, eu não estou me sentindo bem. Então, se eu desaparecer atrás do culto, não estranhe. Do púlpito, tá? Não estranhe. Bijou não tem aqui. Eu tenho, assim, sempre aquela expectativa boa, porque muitas vezes eu não estou bem, e quando eu vou para o púlpito pregar, parece que eu esqueço as minhas dores e os meus problemas, né? A gente se concentra naquilo. Mas o Senhor nos sustenta, irmãos, e a gente deve ter bom ânimo, mesmo quando a gente está meio indisposto. Tá? Mas ele segue dizendo aqui, vamos adiante, porque está ligado a isso. Por que é tão importante a assiduidade? Só pela comunhão? Não, não só pela comunhão. Mas ele diz aqui, aprendendo a defender as doutrinas da igreja. É na igreja que a gente realmente pega e ordenadamente estuda as doutrinas, os ensinamentos. O que a gente chama de doutrina da igreja não é doutrina da igreja. Né? Pelo menos, se nós formos bíblicos, é a doutrina dos apóstolos. Amém? A doutrina da igreja, se nós cremos que a nossa igreja segue o Novo Testamento, então nós podemos dizer, nossa igreja pratica a doutrina dos apóstolos e nós estudamos para tentar fazer tudo conforme eles ensinaram. Por quê? Eles aprenderam de Cristo. Então, na verdade, a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo mesmo. E se nós somos cristãos, temos que seguir os ensinamentos de Cristo. Uma coisa que eu cheguei a falar, a gente lê, eu estimulo até os irmãos, os pregadores, a lerem não só a Bíblia, ler outros livros. Faz bem para a gente. Às vezes eu leio alguns livros que me mostram coisas, irmãos, que me ajudam a enxergar assuntos importantes para a igreja. Deus fala ao nosso coração também através disso. Mas tudo que vem do homem é sujeito a falha. Porque se nós pegarmos mesmo os grandes pregadores, olha, a gente toma, muitas vezes, né, nós citamos alguma coisa, Spurgeon, foi um grande pregador do passado, mas ele não era inspirado. Ele não era perfeito. Nós podemos citar aí pastor Ross, Steve, né, pastores que foram muito importantes para nós, muito amados, mas eles também não eram inspirados, sabe? E nem os pastores que estão hoje por aí, os autores são. Nós temos que atentar se o que eles pregam está de acordo com as escrituras, fazer como os bereanos. É isso que nos cabe, amém? Está pregando, está dentro da palavra, está firmado nela, no contexto geral, ótimo. Então a gente está até estudando aqui hermenêutica com os varões, buscando um aperfeiçoamento nessa área para a gente pregar fielmente. Mas uma coisa que eu, apesar de estimular que os irmãos leiam, uma coisa que eu pedi aos irmãos a uma certa altura era que evitassem citações dos autores humanos. Nós não precisamos disso. Ficar citando. Então, tem pregadores que pregam assim, porque como dizia Calvino, como dizia fulano de tal, começa a remontar autores, né? Os chamados pais da igreja. Às vezes tem coisa boa e tem muita coisa perniciosa nos escritos deles. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. O que interessa para a gente é o que diz a Bíblia. Se o que esses autores disseram está de acordo com a Bíblia, amém. Mas se o que ele falou são verdades da Bíblia, eu não preciso nem falar que foi ele que disse. A Bíblia diz isso. Tá? Não digo que nunca a gente pode citar, é proibido. Não, não é isso. Mas
Não é ênfase. O que eu digo é que alguns pregadores se perdem e, sem perceber, quando eles estão pregando a doutrina desses homens, desses autores. Nós não estamos aqui pregando a doutrina de Spurgeon. Nós não somos Spurgeons. Isso não existe, né? Nós somos cristãos, seguidores de Cristo. E assim, qualquer outro autor, né? Nós precisamos olhar com cuidado com isso, justamente por esse aspecto. Cuidado, porque quando um pregador começa a pregar doutrinas de homens, fazer muita referência, se basear muito diretamente nesses autores, ele corre o risco de se afastar das Escrituras. Nós devemos lembrar, tem autores que a gente admira, Spurgeon, Martin Lloyd-Jones e outros, mas, cuidado, porque eles têm um monte de coisa que, quando a gente compara com a Bíblia, não está correto. Doutrinas, batismo, batismo é uma doutrina, e outras mais. A ceia. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas. 1 Timóteo 3. Versículo 14. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Paulo escreveu assim: Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Paulo fala para Timóteo aqui, olha, eu pretendo estar com vocês pessoalmente, mas eu já escrevo essa carta, eu escrevo esses ensinamentos já antecipando, porque é importante que a igreja seja exortada, e Timóteo estava cuidando de uma igreja, e talvez auxiliando ali numa região inteira, de várias igrejas. Mas Paulo diz, é importante que ele, Timóteo, e assim, que ele soubesse que assim ele estivesse compartilhando com outros, né, orientando as outras igrejas, como convém andar na casa de Deus, como é que eles deveriam se portar, como a igreja deveria proceder. E vejam que isso é uma coisa que vem logo depois da instrução que Paulo dá a respeito de como deveriam ser os próprios bispos das igrejas, os pastores. Só para a gente entender o contexto em que ele diz isso. Ele estava orientando Timóteo como deveriam ser esses homens que deveriam ocupar essa função na igreja. Orienta eles, as igrejas devem olhar para isso, agir dessa maneira, escolher homens desse jeito para estar como líderes deles. Tá? Eu vou estar aí, pretendo estar com vocês para ajudar e orientar mais, mas é importante que vocês saibam de antemão como convém andar na casa de Deus, que é a coluna e firmeza da verdade. A igreja tem que ser o sustentáculo da verdade, da palavra de Deus. Então, a nossa firmeza, irmãos, nas doutrinas cristãs, ela depende de nós sermos uma igreja firme nessas doutrinas. Mesmo que pareça que a gente está se repetindo muitas vezes, mas alguns temas a gente tem que voltar. Poxa, nós estudamos essa doutrina, esse assunto há pouco tempo. Vamos abordar ele outra vez. O pastor Elmute, era pastor lá em Vila Espanhola, ele tinha um hábito, eu lembro, na escola bíblica, né?
no domingo pela manhã, ele tinha o costume de pegar aquela sequência de doutrinas, as apostilas, e ele passava por todas as doutrinas. E quando terminava, ele começava tudo de novo. E o que a gente via era que se renovava. Às vezes ele alternava apostilas, né? Mas nunca é a mesma coisa, porque sempre o pastor acaba acrescentando alguma informação a mais, né? E mesmo que fosse repetição, irmãos, nós precisamos que aquilo seja firmado em nós, né? Precisamos ouvir, às vezes, várias vezes para, né? E sermos levados à reflexão para ter convicções, chegar a ponto de convicção. O que a gente vê hoje, infelizmente, são muitas igrejas onde isso não acontece, e essas igrejas são rasas. Sabe o que é uma igreja rasa? Não tem conteúdo. Ela é levada por qualquer vento de doutrina. Chega alguém com uma doutrina nova, um ensino diferente, eles podem até estranhar, que é diferente do anterior, mas se deixa levar. Qualquer argumentozinho que ele usar, vai. Todo mundo vai atrás dele. Será que isso aconteceria aqui, irmãos? Vamos supor, né? Eu morro amanhã, aparece alguém, olha, eu vim aqui, sinto chamado de Deus para ser pastor de vocês, se mostra um bom irmão, amável, talvez com recomendação de alguém, mas e aí? Ele começa a ensinar alguma coisa meio esquisita aí, fora da Bíblia. Será que a igreja aqui vai peneirar? Fala, peraí, não vem com, com coisa fora da Bíblia aqui não. Não é porque, o pastor Valdir ensinava assim. Não, é pegar. Irmão, está errado. Porque a Bíblia diz assim, assim, assado. Tá? Eu tenho a expectativa de que quando o meu tempo aqui passar, que isso aconteça nessa igreja. Tá? Que você chegar com qualquer um com alguma coisa diferente, vocês não vão usar o argumento, porque o pastor Valdir falava assim. Mas sim, a Bíblia diz isso. E se ele, para ele mostrar que a igreja está errada, ele vai ter que usar argumentos fortes bíblicos, porque eu espero que a igreja seja realmente uma coluna e firmeza da verdade. Tito 1. Versículo 9. Tito 1, versículo 9. Retém a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. Então, Paulo exorta Tito aqui, que ele, Tito, e a igreja deveria ser ensinada por ele, assim, a guardar, reter firme a fiel palavra, exatamente como foi entregue. Paulo, com frequência, usa a expressão, assim como recebi, vos entreguei. Do jeito que eu aprendi, eu estou passando para vocês. É importante que nós sejamos assim. Da maneira que nós recebemos da palavra de Deus, estamos entregando, estamos repassando a outros. E com a convicção de que isso é a doutrina bíblica. Mesmo que a maioria não concorde, fazer o quê? A voz do povo não é a voz de Deus, como muitos querem dizer, né? Mas, irmãos, a firmeza nas doutrinas nos fazem, como diz aqui, poderosos para admoestar com essa sã doutrina e convencer os contradizentes. Não é se perder em debates infundados, mas muitas vezes nós temos que rejeitar
o erro, o engano, a mentira, a falsa doutrina. E para fazer isso, a gente tem que ser firme na verdade. E definitivamente, a gente quer ser amoroso, carinhoso, bem educado, polido, mas tem vezes que é necessário tapar a boca de alguns. Nós não vamos tapar a boca dele na força. Nós vamos tapar a boca com a verdade, né? Refutando os erros que ele está ensinando. Ainda, 2 Timóteo 2, voltando um pouquinho aqui, 2 páginas. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Alguém pode dizer, mas isso foi dito para Timóteo. Timóteo era um missionário, um pastor, alguma coisa assim. Irmãos, isso aqui deve servir para cada crente. Procure se apresentar diante de Deus aprovado, como um servo, como um obreiro, que não tem do que se envergonhar. E aqui o sentido se envergonhar é quando alguém vem ensinar alguma coisa, eu não sei. É uma vergonha para os crentes quando eles não conhecem as doutrinas. Se você não sabe, corre atrás de aprender. Estude. Mas nós precisamos manejar bem a palavra da verdade, a Bíblia. Essa expressão aqui quer dizer, literalmente, é cortar direito. Fazer o uso correto. O bom manejo da palavra de Deus. É fazer o uso exato, certinho dela. Então, além de ter o conhecimento, a gente tem que ter a correta aplicação. Certo? Aplicar devidamente, corretamente a palavra de Deus. E isso, essas coisas, irmãos, a gente vai adquirindo juntos na igreja, estudando. Será que o nosso estudo dessa manhã para você está sendo inútil? Não está te acrescentando nada? Ou será que te estimula, você está revisando pontos onde você tem sido falha, ou está aprendendo coisas que você não tinha ouvido ainda? Sempre o intuito da igreja é de promover o crescimento, que a gente conheça e se firme nas verdades. 1 Pedro 3,15, para a gente concluir esse nosso estudo de hoje. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Estamos preparados, irmãos, para falar do Evangelho, para defender as doutrinas, aquilo que nós queremos. A nossa esperança está firmada nas promessas do Senhor Jesus, nos ensinos da palavra de Deus. Então a gente deve se manter firme nela. Tá? Tudo isso, então, né, para a gente desfechar hoje, faz parte daquela questão da importância de nós sermos cooperadores assíduos na igreja. A gente está se reunindo e estudar e ir se firmando, todos nós, nessas verdades, nessas doutrinas, para que a igreja seja realmente uma coluna. E essa igreja, em particular, cumpra o seu papel de ser uma coluna e firmeza, sustentáculo da verdade. Nós temos que lutar por isso. Mas,
realmente a eficácia disso depende do comprometimento de cada um. Por último, nós vamos ver na outra semana a nossa cooperação. Por favor, não faltem por causa disso, nós vamos falar de dinheiro. Tá? Mas vocês sabem que a gente não tem esse perfil de ficar pedindo dinheiro ou sugando membros, não. Mas faz parte, toda a nossa cooperação material faz parte desse compromisso que nós temos com a igreja. Certo? Então a gente vai estudar sobre isso um pouquinho na semana que vem. Vamos orar?